pessoal, tudo jóia? Growth no auge, no ar. Esse é o segundo episódio deste quadro do podcast Papo no Auge, em parceria com a consultoria Playgrow do grande Cadu de Souza, que já tem até fanfic por aqui, o mago do Growth. Cadu, seja bem-vindo novamente. Eis o nosso segundo episódio deste quadro. Feliz por ter você aqui mais uma vez, meu querido. Fala, Saulo, tudo bom? Cara, primeiramente, obrigado mais uma vez por estar presente nesse segundo episódio. Fico muito feliz, né, pelo feedback que a gente recebeu do primeiro episódio. Quem ainda não assistiu, quem ainda não ouviu, vai lá. Falei assistir porque a gente também tem, né, o vídeo, exatamente. Então, fiquem à vontade para ver o primeiro episódio e vamos embora que certamente esse segundo a gente vai entregar muito conteúdo aí prático para o pessoal aplicar em seus negócios. Exatamente, meu amigo, exatamente. Bom, e antes da gente iniciar o papo de hoje, é importante que a gente eduque, né, nossa audiência, sobretudo aqueles que não estão acostumados com alguns termos relacionados à área do growth e do marketing, né? E à medida que os episódios vão passando, a gente vai montando aqui o nosso glossário. Por isso, eu te pergunto, Cadu, mestre do growth, para a galera entender o que é um lead. A gente falou sobre isso no episódio passado. O que são KPIs? O que é uma Martech? A propósito, meu amigo, Martechs são o futuro do marketing? Vamos lá, vamos embora esclarecer isso. A gente, na empolgação, acaba até soltando alguns nomes, enfim, mas vamos desmistificar o que são cada termo desse que a gente citou no episódio passado. Bom, lead nada mais é do que um potencial cliente que demonstra interesse pelo teu produto, pelo teu serviço. Então, muitas vezes é um termo bastante utilizado quando, por exemplo, um lead entrou dentro do meu funil de vendas, ou seja, um lead, uma pessoa, né, um usuário acessou um site, viu todo o conteúdo do teu site e entrou em contato para saber mais informações sobre a tua empresa ou para solicitar alguma demonstração, se for, por exemplo, um software, enfim. Lead basicamente é isso, tá? O que são KPIs, né? São os indicadores-chave de performance. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso ao longo desse episódio, mas, basicamente, de forma sucinta, é eles que vão determinar se a nossa ação ou a nossa campanha está sendo, né, positiva, está sendo satisfatória ou não. Inclusive, né, quando a gente fala de experimentos no processo, na metodologia de growth, é sempre importante a gente definir, né, quais são os objetivos e quais KPIs a gente quer alcançar. Então, por exemplo, essa minha ação visa especificamente melhorar minha taxa de conversão. Quanto a minha taxa de conversão hoje, 3%, e quanto eu acho que esse experimento pode chegar pode melhorar na minha taxa de conversão. Eu acho que esse experimento pode chegar a 5%, chegando a 5%, eu aumentaria em X minha quantidade de leads, né, na minha quantidade de oportunidades geradas, e estaria sendo um avanço positivo para o meu negócio, tá? Quando a gente fala de Martech, e acredito que seja o último termo aí que ficou da gente, né, esclarecer, a gente está falando da junção, da combinação de marketing e tecnologia. É um termo que está bastante em alta, e aquilo que eu citei anteriormente. A questão de growth, né, ou então de pensar que eu vou adotar uma ferramenta, eu vou estar fazendo growth. Não. É adotar a ferramenta, a tecnologia, e saber como a gente utilizar dentro do marketing, e a gente tem as N ferramentas no mercado que estão dentro desse segmento de Martech, dessa combinação de marketing e tecnologia, né, que auxiliam o nosso trabalho no dia a dia. Então, eles facilitam muito a gente conseguir trazer escala também, facilita a gente não precisar de processos muitas vezes manuais, facilita a gente ter precisão na coleta dos dados, enfim, tem N vantagens que a gente consegue obter adotando as Martechs, tão famosas Martechs. E te respondendo a pergunta, acredito que sim, é o futuro, tá? Porque a gente não tem, com a quantidade de dados que a gente tem, né, sendo coletados, até mesmo ali a mais simples ferramenta de coleta de dados como o Google Analytics, ela tem uma infinidade e muitas vezes ela não consegue fazer o cruzamento dos dados dos usuários do teu site com os usuários do CRM. Então, muitas vezes você precisa ali de uma outra solução para fazer o cruzamento desses dados e ter uma análise mais específica, né, do comportamento do teu cliente ou do teu possível cliente.
Então, acho que certamente o futuro do marketing passa pelas Martechs, mas não necessariamente a gente pode se restringir a isso. Muito show aqui. Sabe muito, sabe muito. Ô, Cadu, no primeiro episódio deste quadro, a gente finalizou falando sobre produto, né? Eu volto a esse tema para te perguntar, e a gente falava sobre sustentabilidade aqui no nosso, antes da gente começar a gravar, né? Para alcançar um crescimento sustentável com relação a produto ou com relação a serviço, o que é que as organizações precisam fazer? Aliás, o que seria algo sustentável quando a gente fala de negócios? A metodologia do Growth serve tanto para produtos físicos quanto para produtos que permeiam o digital? Vamos lá. Tem, na verdade, várias perguntas dentro desse tópico, né? Mas sim, te respondendo, tá? Na verdade, a metodologia de growth, e eu falei no episódio passado, quem não assistiu, corre lá para assistir, para escutar novamente, é que o growth ele não é a bala de prata, ou seja, ele não é uma ação pontual específica que vai conseguir me trazer um resultado muito grande a curto prazo, mas ele não é sustentável. Então, de nada adianta eu, por exemplo, implementar uma ação dentro da minha empresa que eu consiga melhorar a minha taxa de conversão e, consequentemente, coletar mais leads, se eu não consigo manter essa constância, porque eu vou ter um pico de coleta, mas posteriormente vai ter um declínio e, consequentemente, isso não vai ser sustentável, tá? Nada impede, de fato, que você utilize essas soluções, né, que você tire proveito disso para aproveitar oportunidades dentro do time, nada impede, mas o processo de growth consiste em adotar práticas que sejam sustentáveis, ou seja, a gente consiga aplicar, né, e tirar proveito disso a longo prazo. Crescer um pouquinho a cada dia, ou crescer de forma exponencial, mas que seja sustentável, que não seja um crescimento com prazo de validade, como a gente costuma citar. Muito massa, meu amigo, muito massa. Mais uma vez, obrigado aqui pela tua resposta. E me permita perguntar, como a metodologia Growth pode ajudar o negócio a identificar lacunas ou oportunidades no mercado para aprimorar o seu produto? Tá, vamos lá. Quando a gente fala de growth, e aí, voltando um pouquinho na pergunta anterior, ser aplicada a qualquer tipo de negócio, né? Serviços, produtos, a gente vê a metodologia de growth, e é importante até citar isso para contextualizar um pouquinho dessa nova área, como eu posso dizer, que growth surgiu principalmente dentro de startups, né? Então, toda startup já nasce com esse mindset de growth, porque muitas vezes ela precisa ter um crescimento muito acelerado para conseguir captar recursos, para conseguir captar, né, investidores e conseguir se tornar sustentável, né, para conseguir se manter, digamos assim. Então, basicamente, esse termo já está bem popular no cenário de startups, né, em empresas de tecnologia. Contudo, o growth também pode ser aplicado a qualquer tipo de empresa. O que a gente costuma ver em termos de dificuldade é quando a empresa tem um processo muito engessado, ela não te permite aplicar testes de forma rápida. Então, a partir do momento que eu não consigo aplicar experimentos de forma rápida, com a velocidade necessária, eu não consigo ter aprendizados acelerados. Né? Então, muitas vezes, por ter processos, né, demasiados, ou por ter N pessoas para tomar decisão, para conseguir fazer a implantação de um teste, ou por uma questão de governança de dados, enfim, por N fatores, algumas empresas podem ter uma maior dificuldade para se aplicar a metodologia de growth, tá? Mas vamos lá, voltando à questão da aplicação de growth de forma prática. Tem alguns passos, e eu vou dizer aqui basicamente em ordem, né? Mas parte da análise de dados, como a gente havia citado também no primeiro episódio. Então, o primeiro passo do growth eu tenho um objetivo, né, que é melhorar, por exemplo, a minha taxa de vendas. Né? Eu quero gerar mais receita para o meu negócio. Então, vamos analisar como é que está o meu funil de vendas. Então, vamos entrar dentro do meu CRM e identificar se dentro ali da minha jornada de vendas existe algum gargalo. O meu SLA está muito pequeno. O SLA tá ali de 8 dias, enfim. Vamos pensar em melhorar o meu SLA. Eu tenho poucos
pontos de contatos antes dele evoluir no meu funil de vendas, antes de eu jogar para o time de fechamento. Então vamos fazer uma nutrição maior para que o time de fechamento consiga converter mais oportunidades. Enfim, é basicamente a gente olhar para dentro das soluções, como a gente falou de Martech como um CRM, e identificar possíveis gargalos que a gente consiga contornar através de ações. A gente define esses testes e experimentos através de uma priorização, o que é mais possível ser aplicado, né, dentro das condições financeiras da organização e sempre, como eu citei anteriormente, para uma amostra. Então não vou aplicar para toda a base, eu vou pegar uma amostra da minha audiência, do meu funil de vendas e vou, por exemplo, esticar um pouco o SLA, vou fazer algum tipo de interação ali dentro do funil de vendas que pode, né, porventura se transformar em uma maior nutrição do lead, né? Eu vou fazer aqui a gente pensa também na questão, né, de fazer a coleta dessas informações, certificar que esses dados, essa implementação, a gente consiga coletar assertivamente, né, e depois, se ele tiver validado o processo, a gente implanta para toda a base, caso contrário, a gente documenta e identifica o aprendizado. E aí, outros pontos que vale a pena a gente citar também é a questão de a gente trazer uma personalização muito maior para as nossas ações. Tá? Então, muitas vezes a gente tem uma comunicação, isso é algo que eu percebo bastante nas empresas, muito generalista. E cada vez mais a gente sente a necessidade de ter uma comunicação mais direcionada para as nossas necessidades. Tá? Então, isso é uma das possibilidades também de experimentos que você pode trazer para a sua comunicação. Vou dar um exemplo mais claro e mais prático. Dentro de uma consultoria que eu prestei para uma empresa no segmento de B2B, a gente fez um experimento que era personalizar a página de destino com o tema, o segmento específico daquela empresa. Então, por exemplo, se você buscava a solução termo para padaria, a página de destino estaria falando de padaria. Quando você buscava para a escola, todo o conteúdo da landing page estaria falando de escola. Inclusive mostrando cases no segmento e principalmente cases de escolas próximas à pessoa que estava buscando, porque cria aquela identificação de que se a escola na esquina conseguiu implementar essa solução, porque a minha não pode. Então isso fez a gente aumentar consideravelmente a taxa de conversão das nossas ações, desse cliente especificamente. Tá? E aí, basicamente, é um processo contínuo. Quando a gente fala de growth, é sempre estar fazendo isso. Não há mágica, não há segredo, é muito mais uma questão de você mudar a mentalidade, né? Ter um processo muito bem definido, ter um alinhamento também com a diretoria, enfim, os tomadores de decisão da empresa, porque de fato se precisa dessa agilidade, né? Para que a gente consiga fazer esses experimentos rodar continuamente e conseguir extrair resultados dessa metodologia. Ô, Cadu, antes da gente passar para a próxima pergunta, eu queria que tu explicasse o que é SLA, tá? Para nossa audiência. E uma curiosidade, né? A gente está falando de growth, a gente está falando de experimentos, a gente está falando de mindset, de mentalidade. Por que as organizações têm tão pouca afeição pelo experimento, né? Pelos testes? Tá. Vamos lá. Na verdade, eu acho que parte muito, inclusive quando eu fiz a publicação lá na Playgrow, um amigo, né, o Thiago, ele acabou citando, growth é metodologia e growth também é mindset. Aí ele foi muito feliz na colocação, porque, de fato, é uma mudança de cultura, né? Eu costumo dizer, e quando a gente estuda um pouquinho da metodologia Scrum, a gente vê o quanto o mundo está volátil e a forma de fazer gerenciamento de projetos, né, como acontecia no passado, que você determinava tudo antes do projeto enfim, ser desenvolvido, não é mais tão eficaz hoje, porque a gente tem uma mudança muito constante, né? Então, o mundo está mudando. Só o que antes, no passado, a gente adotava um pensamento menos adepto à mudança, né? Hoje você tem que ser muito mais receptivo à mudança. Então, existe esse comportamento que a gente ainda traz um pouquinho do passado, porque... E, assim, na verdade, eu acho que até se você for pesquisar mais sobre isso, do aspecto de comportamento humano mesmo, a gente não é adepto à mudança. A gente sempre prefere a nossa zona de conforto, né? Então, se eu fiz isso a minha vida inteira, o meu negócio sempre deu certo dessa forma, para que eu vou mudar?
né? Para que eu vou mexer no time que está ganhando? Só que não é só a sua empresa que precisa mudar, o mundo muda. Então, se sua empresa não acompanha a mudança do mundo, e principalmente das pessoas, o comportamento de consumo das pessoas, ela vai ficar para trás. E aí você vai acabar perdendo o mercado e, consequentemente, passando por dificuldades. Então, acho que a resistência é muito por conta disso, pelo fato de a gente já ter raízes, por ter uma velocidade muito menor de mudanças que a gente tinha no passado, que agora é completamente diferente, e que exige que a gente tenha, né, um pensamento mais ágil, um pensamento mais resolutivo com relação à implantação mesmo de soluções. Tá? Quando a gente fala de SLA, é o tempo que o cliente passa dentro da esteira. Ou seja, o meu SLA, por exemplo, é de 8 dias. É o tempo que ele vai ter dentro da esteira do funil de vendas, né, com algumas abordagens ali para conseguir que ele avance em cada etapa do funil de vendas. De forma bem sucinta isso, existe uma explicação muito mais técnica, comercialmente falando, tá? Mas de forma bem sucinta e bem didática, é isso que representa. E mais didático do que isso, impossível, impossível. Vamos falar agora sobre aquisição de clientes, né, que também é um pilar importante da metodologia Growth. Quais são os passos práticos para criar uma estratégia de aquisição de clientes alinhada com a metodologia Growth? Como é que o cliente chega na minha empresa? Bom, acho que a gente falou um pouquinho disso no episódio passado, né? A gente tinha uma confusão ali entre o marketing e o growth, quando na verdade o growth ele passa a ser uma metodologia aplicada ao marketing. Então, esse processo de aquisição é igual ao marketing, né? A gente primeiro precisa definir o objetivo, e isso é importantíssimo, porque não adianta você estar com a expectativa de, por exemplo, aumentar a sua taxa de conversão e estar focando em métricas ou em ações que não vão ter impactos especificamente, né, nessa métrica. Então, a gente precisa definir os objetivos muito bem claro, de qual é onde eu estou, o ponto A, onde eu quero chegar, o ponto B, e a partir disso a gente desenhar como a gente vai fazer percorrer esse caminho, tá? Depois disso, a gente compreende quem é o público-alvo, assim como um entendimento mais básico do marketing mesmo, definir de fato ali o ICP, né, que basicamente é o consumidor ideal que a gente tem ali dentro da empresa. Então, a gente vai mergulhar um pouquinho nos dados e, se possível, também fazendo perguntas com os nossos clientes ideais, entendendo como é o comportamento dele, quais são as motivações que faz ele se tornar nosso cliente, como ele enxerga a empresa, quais são os diferenciais que ele vê dentro da empresa, que incentivou ele a tomar a decisão de comprar nosso produto ou serviço, né? Então, acho que uma coisa que o Rafael Hens diz é muito importante, mais vale você fazer uma pesquisa com 5, 10 pessoas e coletar dados reais de pessoas que de fato são seus clientes e têm motivações reais, do que você ficar fazendo imaginação, criando personas da sua cabeça, né? Então, acho que isso é muito importante para qualquer tipo de negócio e super simples de você aplicar. Você pode fazer uma pesquisa, não precisa ser uma pesquisa mega, né, extensa com diversas pessoas, por mais que não se tenha a validação estatística, mas é um indício forte de que você consiga ali traçar um perfil ideal para você iniciar o seu trabalho de marketing e de growth. Identificar quais são os canais de aquisição que se tem hoje, e se for um negócio novo, você não precisa, obviamente, você não vai conseguir ter os canais de aquisição que tem, mas você consegue extrair o que a concorrência está utilizando para fazer aquisição de clientes. Então, se for um negócio novo, eu consigo utilizar algumas ferramentas como o SEMrush, como o SimilarWeb, enfim, várias soluções que a gente tem no mercado para a gente estudar quais são os canais, né, que demandam mais tráfego para o site, e aí você pega uma taxa de conversão básica e consegue ter um entendimento também de quais são as origens, né, os canais que conseguem trazer maior volume de oportunidades, né? E quando se tem um negócio já rodando, você consegue mergulhar dentro do seu Google Analytics ou qualquer ferramenta de monitoramento e entender quais são os pontos de melhoria que você pode ter. O meu trabalho de social
tá aquém do que a gente poderia trazer, eu não estou gerando oportunidades com social. Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo é negligenciar, por exemplo, o e-mail, né? Apesar de a gente ter um contato muito mais próximo e muito mais usual do WhatsApp, mas o e-mail para alguns segmentos ainda é muito importante. Então, e-commerce, por exemplo, é um segmento que você precisa ter e-mail. Existem inúmeras pesquisas que comprovam que você ter ali um fluxo de e-mail para recuperar carrinho abandonado, para estimular a venda para uma pessoa que colocou um produto em um carrinho e acabou não efetivando a compra, para lembrar do pagamento de um boleto, enfim, todos esses gatilhos, né, podem estimular a venda do teu e-commerce. Então, assim, é muito importante a gente identificar, através dessa análise de dados, ou através dessa análise dos concorrentes, quais canais a gente vai atuar, tá? Desenvolver aí hipóteses de como a gente vai utilizar esses canais para potencializar os resultados, colocar essas hipóteses em experimentos, e aí a gente precisa ter um entendimento também. Inclusive, essa semana eu coloquei um conteúdo bem bacana no meu Instagram, que falava sobre não necessariamente o experimento mais complexo é o melhor, porque muitas vezes o experimento mais complexo, ou então o experimento muito fácil de ser aplicado, acaba acontecendo também, ele demanda muita audiência e muito tempo para se ter um resultado. Não digo nem ser validado, porque ele pode ser validado ou descartado, mas exige um esforço muito grande no nível de tempo. E quando a gente fala de growth, a gente precisa ter essa validação no mínimo tempo possível. Então não adianta eu colocar um teste para rodar, esperar 2 meses e esse teste ser inconclusivo. Então eu falhei na minha determinação do meu experimento. Eu preciso estabelecer testes que de fato ele tem a possibilidade de ter impacto para o negócio, de aumentar um indicador-chave ali. Eu preciso que esse teste tenha um mínimo de confiança e eu preciso que ele seja fácil, aplicável, para eu consiga ter uma agilidade também na execução dele e na identificação se ele foi validado ou se ele foi descartado, tá? E aí uma das premissas que a gente tem nessa priorização para saber se o teste é interessante ser aplicado e até mesmo priorizar em qual, né, ordem de aplicações os experimentos vão ter é utilizar a metodologia ICE, tá? Que é uma metodologia que depois a gente pode até trazer, se aprofundar um pouco mais, porque ela tem bem mais detalhes, né, para ser passado. E basicamente é isso, a gente fazer esses experimentos, né, fazer a validação dele. A partir do momento que você tem algum experimento validado, você escala aplicando para outros canais, ou então até mesmo dentro daquele canal, só que de maneira muito mais ampla, para potencializar o resultado da empresa, de forma que seja sustentável, como a gente falou anteriormente. E isso gera um aprendizado contínuo, é um ciclo, né? Você não para por aí. A partir disso, você vai para outro experimento, faz a identificação, faz a priorização, coloca para rodar, valida, e assim vai. É um ciclo que sempre vai estar permitindo aí aprendizados. Teste, 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 né? Teste. Essa é a pegada, né? Vamos falar sobre indicadores, né? Tu já deu uma pincelada nessa tua última fala aí. Quais são os indicadores, né, que são os mais relevantes para retratar um saldo positivo das minhas ações visando trazer mariposas para o meu jardim e ter um negócio sustentável, meu amigo? Boa, gostei das mariposas. Vamos lá. Veja bem, quais são os indicadores, KPIs? Depende, tá? Depende especificamente do que você está focando. Aquilo que a gente falou anteriormente. Qual é o objetivo? Se o objetivo for melhorar vendas, vai ser muito provavelmente a taxa de vendas. Se for um objetivo de uma ação para coleta de oportunidades de uma campanha, por exemplo, vai ser o ROI ou ROAS. Se for um objetivo ou CPA, né, o custo por aquisição, o ROI é o retorno sobre investimento e o ROAS é o retorno sobre investimento em publicidade, até para contextualizar. Se for para a gente pensar em um experimento que visa melhorar a taxa de retenção, né, de um cliente utilizando um aplicativo ou uma determinada solução, é a gente analisar o churn dele, né, que é basicamente o quanto ele sai, né, a taxa de engajamento. Se a gente for analisar com alguns negócios aí que tem
talvez um ROI muito pequeno no momento de captação, né, no momento de venda, mas ele tem uma constância de compra ao longo do tempo. A gente pode analisar o Lifetime Value, que é o LTV, né, como costuma ser chamado. Enfim, é muito difícil dizer assim, qual é o indicador chave que precisa se ter. Vai muito de cada experimento, quando a gente vai fazer a determinação dos experimentos que vão entrar ali em execução, a gente precisa definir qual é o indicador desse experimento. Com base nisso, a gente define também o quão a gente quer impactar nessa métrica, né, o quanto a gente espera que a gente consiga trazer ou de aumento, enfim, ou de redução, se for. E aí a gente consegue ter um trabalho mais assertivo orientado a dados, né? Mas assim, varia muito de cada experimento. Muito massa, muito massa. Vamos já fazer uma ponte para o nosso próximo episódio, né? Daqui a 15 dias. Vamos falar sobre ativação de clientes. Né, um spoiler para ativação de clientes. Como a metodologia Growth equilibra a busca por novos clientes com a ativação deles, ou seja, como o Growth me ajuda na conversão de clientes em usuários engajados com a minha marca. Tá, vamos lá. Novamente, deixa eu só voltar e pegar acrescentar um tópico da pergunta anterior. Existe o termo North-Star Metric, que é basicamente a métrica central, né, fazendo a tradução ali, a métrica, na verdade, a métrica norte, estrela norte, enfim, do negócio. Tá? E isso é um conceito que está dentro do livro, eu estou até com ele aqui ao meu lado, do Growth Hacking, de Sam Ellis, né, que é considerado o pai do Growth. Enfim, ele de fato foi quem trouxe, né, o conceito, a metodologia, e uma das métricas principais do Facebook, e é um fato curioso, é que todas as vezes que um usuário novo entrava dentro do Facebook, se eu não me engano, ele tinha que indicar ou fazer conexão com 7 amigos dentro do prazo de 10 dias. E aí por quê? Ele poderia simplesmente pensar em custo por aquisição para atrair novas pessoas para a rede social, só que como ele pensava que eu preciso ter minha rede, uma conexão, né, é uma rede social que pessoas vão entrar ali e vão se relacionar, se ela não tiver pessoas para se relacionar, ela não vai voltar a utilizar minha rede social. E se ela não tiver engajado com minha rede social, eu não vou ter inventário para imprimir os meus anúncios. Então, basicamente, a North Star Metrics do Facebook era que o usuário entrasse dentro da rede e já fizesse conexão com 7 pessoas no prazo ali de 10 dias. Né? No caso do Airbnb, que é outro exemplo que está no livro, se eu não estiver enganado também, são 10 dias, são o número de diárias, né, que a pessoa agenda. Porque ele até cita o exemplo da quantidade de usuários ativos no dia, que é uma métrica que não faz sentido para eles analisarem, especificamente para o sucesso da organização, porque o mais assíduo usuário, né, a pessoa que mais compra no Airbnb, ele não vai reservar uma estadia todos os dias. Então essa é uma métrica que eles não olham tanto. Qual é a métrica que ele olha tanto? A quantidade de estadia. Ele consegue balizar ali, tanto se torna vantajoso para ele, obviamente que ganha com a operação, quanto para a pessoa que vai estar dispondo o imóvel dele para alugar, quanto também para o usuário que consegue desfrutar mais tempo do serviço do Airbnb, consegue economizar mais, enfim. Eu acho que isso é um ponto também importante da gente identificar. Óbvio, é fácil definir a North Star Metrics? Não é muito difícil, né? Não é para todos os tipos de negócio na minha concepção, mas uma informação interessante também. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, vale a pena ler o livro ou pesquisar sobre, né, o conceito, que certamente vai aprender bastante. Cara, é muito massa a forma como você fala e o que você fala, sobretudo para esses novos tempos, né? Você citava agora, o mundo muda e a gente precisa entender como essa nova dinâmica está posta para se posicionar, para fazer com que as nossas marcas escalem, né? Porque a gente está discutindo escala, crescimento, e isso só vem a partir desses testes, desses experimentos, dessas hipóteses que são levantadas. Eu vejo muito o growth alinhado com o método científico, né? Levantamento de hipóteses, validação. Então a gente não pode fugir disso. Você que está ouvindo aqui, né? Como isso é importante. Se você tem um negócio, se você quer escalar sua marca, como é importante você fazer testes, né? Teste, né?
o mais rápido possível, né? Se der certo, beleza, continua. Se não der certo, toca para outra, né? Exatamente. Faz novos experimentos e assim a gente consegue ou não ter êxito, né? Mas o importante é que você tenha aprendizados a partir desses processos. Exatamente, Saulo, exatamente. E é realmente isso que você falou. Teste, obviamente, de forma com metodologia para que você aprenda com esse teste, que você documente esses testes, que sejam experimentos que façam sentido para o negócio, né? Então você precisa entender de negócio, como a gente já falou, até mesmo de conhecimentos necessários, né, para ser um profissional de growth. E basicamente é isso. Só te respondendo a pergunta para o nosso próximo episódio, quem vai estar acompanhando aí, ficando na expectativa do terceiro episódio dessa série, né, que a gente está desenvolvendo. Quando a gente fala de ativação do cliente, nada mais é do que o cliente está dentro de casa, o que é que está impedindo dele se tornar, de fato, na verdade, o lead está dentro de casa, o potencial cliente está dentro de casa, mas o que é que está impedindo dele se tornar cliente? E aí, obviamente, que isso muda de segmento para segmento. Se a gente for pensar num negócio mais local, num contato mais próximo ali do departamento comercial, a gente vai analisar o funil de vendas dele e possíveis gargalos que tenham dentro do funil de vendas e que possam melhorar a ativação. Se a gente for pensar, né, em, por exemplo, um SaaS da vida, né? A gente tem ali alguns SaaS que possibilitam ter um período, né, de experimentar a solução. Muitas vezes a gente se cadastra, não utiliza adequadamente a solução, não enxerga valor naquela solução e por isso acaba não comprando, não fazendo assinatura paga. Quando na verdade você pode identificar que esses usuários se cadastraram, não tiveram ativação e mandar um push dizendo, tal recurso aqui está disponível para você melhorar os seus resultados, ou então você otimizar o seu tempo de criação, do seu roteiro, enfim, estou pensando aqui de forma muito aleatória, mas basicamente é isso, é entender ali dentro do teu funil de vendas, né, do teu processo de vendas, na jornada do prospect, até de fato se tornar um lead, o que é que fez com que ele não ativasse e comprasse da sua marca, da sua empresa. Muito massa. E é isso. É isso e não é só isso, hein? E não é só isso. E não é só isso, porque a parada é muito complexa. Falando assim, parece ser sucinto, né? Mas parece simples, né? Parece simples, mas não é, né? É realmente um processo aí que precisa ter bastante atenção, precisa ter bastante acompanhamento também, muito debate também. Não adianta você só ficar ideando, né? Como eu falei, possíveis experimentos. Esses experimentos têm que ser embasados em dados. E você falou muito bem, né? A gente tem um termo aí que é o cientista de marketing, né? Cada vez mais você trazer a visão de dados, de ter algo mais certo mesmo e acabar com o achismo. Né? Então, acho que a gente valorizar e enaltecer cada vez mais essa cultura, a gente tende a ganhar muito. Essa é a proposta, é por isso que a gente está aqui. Ganhar muito dinheiro, por que não? Ganhar aprendizado, ganhar conhecimento, ganhar Cadu de Souza aqui no Papo no Auge, né? No Growth no Auge. Chegamos ao fim deste episódio, né? O segundo episódio do Growth no Auge. Este é um quadro do podcast Papo no Auge, em parceria com a consultoria Playgrow, comandada pelo oraculoso Cadu de Souza. Fiquem ligados no Growth no Auge, que vem mais conteúdo bom por aí. Cadu, meu nobre, é muito bom, muito gratificante aprender com você. Eu falo isso sempre aqui. Gratidão mais uma vez. Quem quiser trocar ideias com você, como fazê-lo, meu amigo? Valeu, Saulo. Eu que agradeço, me sinto honrado de estar aqui mais uma vez. Né? Espero estar sempre voltando, sempre podendo debater com você. Você fala que eu sou oráculo, mas você, né, que fala, são 170 episódios, né? Me confirma só se eu estiver errado. 170 episódios. 170 episódios. São 170 programas. Entre 3 quadros distintos. É muito conhecimento para uma cabeça só. Mas vamos lá. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, @Playgrow digital, a consultoria, e quem quiser me encontrar, o meu perfil pessoal e o meu LinkedIn é @Cadu de Souza, tá? Como eu falei no primeiro episódio, é imenso prazer receber e continuar essa conversa após o episódio, porque é um tema que eu gosto bastante de falar e certamente a gente sempre acaba crescendo
e aprendendo quando a gente se propõe a debater, a conversar com outras pessoas, né? É isso aí. Cadu é o cara que vai fazer você exponencializar, né? Não sei nem se existe essa palavra aqui, mas eu já tô criando. Nos vemos daqui a 15 dias com mais um Growth no Auge. Acompanhe a gente nos principais tocadores de podcast e no YouTube. Abraços e let's growth. Valeu, Cadu, mais uma vez. Brigadão, hein? Valeu, Saulo. Obrigadão. Vamos embora.